Olá, crianças! Aqui é a Tia Di, esse é mais um EBD na TV para contar a história para vocês. História que tá na Bíblia pra gente ouvir da palavra de Deus. A gente não pode estar juntinho agora, as pessoas estão meio doentes, a gente tem que se cuidar, então a gente vai aprender a palavra de Deus de casa, por isso que a gente está fazendo esses vídeos e essas aulinhas para vocês. Então, papai e mamãe, vamos ajudar aí a criança e agora a gente vai fazer uma oração para começar, tá bom? A tia, quando vai fazer oração, ela tem a fala das mãozinhas, que a gente faz assim: 5 dedos nessa mão, 5 dedos na outra mão. Vou juntar agora todos para fazer a oração. Papai do céu, muito obrigado, porque o Senhor está nos dando essa oportunidade de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado pela minha família que está aqui cuidando de mim. Obrigado pelos meus amiguinhos que estão seguros do outro lado também. Obrigado porque o Senhor está cuidando de nós. Te agradecemos por essa história, te pedimos, Senhor, que possamos ouvir a Tua palavra e aprender no nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Então, essa história que a gente vai ouvir tá na Bíblia, tá lá em Gênesis, tá quase no finalzinho de Gênesis, e tem um versículo que fala sobre isso, sobre essa pessoa da história. Mas quem será essa pessoa da história? É o José. O José, ele era filho de Jacó. Jacó gostava muito do filho dele e ele cuidava muito de José. E aí ele dava coisas muito boas para José, muito boas. Só que os irmãos dele tinham um pouco de inveja. E ele tinha muitos irmãos? Tinha muitos irmãos. Olha só quantos irmãos. José tinha muitos irmãos. E às vezes José tinha sonhos e Deus dava para José o dom de interpretar esses sonhos. E aí ele falava dos sonhos e falava de estrelas, sol e lua no sonho dele. E aí o pai dele sempre achando ele um melhor filho e os irmãos acabavam ficando com inveja. Até que também o pai dele deu uma roupa muito bonita. Olha essa roupa do José, que roupa bonita, uma roupa colorida, um manto muito colorido. E os irmãos dele ficaram com tanta inveja que começaram a planejar e falar assim: vamos mandar o José embora bem para longe, vamos fazer alguma coisa para ele ir embora. E aí o que aconteceu? Eles armaram um plano para pegar José. Pegaram José cuidando das ovelhas e aí eles cercaram José. E aí eles colocaram José num poço. O José ficou num poço. Eles deixaram o José lá. E eles ficaram pensando: o que a gente faz? O que a gente faz com José? Eles queriam machucar José. Que coisa feia, os irmãos de José querendo machucar ele. Até que um deles virou e falou assim: não vamos machucar o José. Eu tive uma outra ideia. Tem umas pessoas que estão vindo lá do Egito. Eles eram lá de Canaã, os irmãos de José e o José eram lá de Canaã, e veio outras pessoas que estavam lá do Egito. E eles falaram: a gente pode vender o José para essas pessoas como um escravo, e aí a gente ganha dinheiro com isso. E aí os irmãos acharam uma boa ideia, então eles pegaram José, venderam para os moços que eram lá do Egito e deram dinheiro para eles levarem José embora. E aí o que eles fizeram? Chegaram em casa e contaram para o pai deles que o José tinha morrido. Eles inventaram a história que José foi atacado por um bicho, levaram a roupa do José toda suja de sangue de bicho para poder disfarçar. E o pai deles ficou muito, muito, muito triste. Ele chorou, ficou triste achando que o José tinha morrido. E eles nem sabiam o que tinha acontecido com o José depois que o José foi vendido. Então, eles ficaram lá na casa deles, e aí José tinha ido lá para o Egito trabalhar como escravo. E o José agora usava essa roupa bonita. Olha essa roupa de quem mora no Egito.
José estava morando lá, ele trabalhava muito bem, ele fazia tudo muito bem. Apesar dos irmãos terem feito mal para ele sabia que ele não podia fazer mal para as pessoas. Então ele tinha que trabalhar para honrar o nome de Deus e para fazer a coisa certa. Então José era um homem bom, confiava em Deus e fazia a coisa certa. E aí ele trabalhou durante muito tempo. E aí até que um dia um moço sabia que José sabia interpretar sonhos, lembrou disso, que José sabia interpretar sonhos, e falou para o faraó. E o moço foi lá para o faraó, falou de José para o faraó, e o faraó ficou intrigado, porque o faraó teve um sonho que ele queria saber o que significava. Então o faraó chamou José foi lá falar para o faraó, e aí ele falou para o faraó que o sonho do faraó significava que as pessoas iam ter muita dificuldade de passar fome. Então, eles tinham que bolar um plano para eles poderem se sustentar enquanto essa crise acontecesse, essa coisa ruim acontecesse, para eles não passarem fome. E ele deu a ideia para o faraó ficou feliz, agradeceu José, e José acabou trabalhando para o faraó. Trabalhou para o faraó anos e virou uma pessoa muito importante. Ele era o segundo mais importante depois do faraó. Olha só como José era especial. E aí aconteceu o que José falou, aconteceu o que Deus disse para José que ia acontecer. As pessoas tiveram dificuldade, passaram fome, a família de José também. E o que aconteceu? Os irmãos de José foram todos de Canaã lá para o Egito procurar comida. Eles foram comprar comida, todos eles, menos o papai deles. E aí eles não sabiam que o José ainda estava lá. José reconheceu todos eles, José viu, mas os irmãos não tinham reconhecido José. José ficou quietinho, não falou nada. E aí eles vieram para José e falaram para José: a gente veio comprar comida, a gente trouxe dinheiro e a gente veio comprar comida. E aí o José perguntou o que eles estavam fazendo ali, qual era a família deles. Eles contaram que eles vinham de uma família de lá de Canaã, que o pai deles já era velho, tinha ficado em casa, era idoso, e eles tinham um irmão mais novo que o pai deles também estava cuidando em casa. José não sabia do irmão mais novo. E aí o José começou a questionar eles, falando assim: vocês são espiões, vocês não vieram comprar comida, vocês vieram espiar o Egito. E eles ficaram preocupados, falando assim: não, a gente não veio espiar, a gente veio comprar comida. E aí José falou assim: vocês vão precisar provar que vocês estão falando a verdade. Tem que trazer o irmão mais novo para eu saber que vocês não estão mentindo. E aí o José também falou que para eles voltarem para casa, um deles ia ter que ficar lá. Então, um dos irmãos dele ficou preso lá no Egito junto com José, enquanto os outros voltaram para casa, levaram a comida, porque eles pagaram para levar a comida, cada um ganhou um saquinho de comida, e aí eles levaram a comida para casa. Todos foram falar com o papai, foram lá para Canaã e deixaram José, que eles não sabiam, não reconheceram, e deixaram o irmão que ficou preso. E aí, quando eles chegaram em casa, eles viram que na comida tinha dinheiro em cada sacolinha. Eles ficaram morrendo de medo, porque eles falaram que o moço lá do Egito podia pensar que eles estavam roubando, mas eles não estavam roubando. Então, eles chegaram, contaram tudo pro pai deles, contaram do dinheiro, contaram do irmão que ficou preso. E aí o pai deles falou assim: por que você foi contar que eu tinha outro filho? Por que vocês foram falar? E aí eles falaram: a gente não sabia que ele ia ficar bravo. E aí eles insistiram pro papai deixar levar o irmão mais novo. O irmão mais novo estava lá junto com o papai. E aí o papai ficou triste, falando assim: eu não quero perder mais um filho. Eu já tinha perdido um, porque ele achou que o José estava morto. E aí os irmãos insistindo: a gente precisa voltar, a gente precisa ir lá para pegar mais comida, porque a comida já começou a acabar. E a gente precisa resgatar o irmão que ficou lá. E aí, depois de tanto insistir, o papai deixou levarem o filho mais novo, Benjamim. E aí eles prometeram que iam tomar muito cuidado dele. E aí o papai ficou em casa e eles voltaram lá para o Egito para pegar mais comida, todos eles, e levar o irmão mais novo para mostrar que eles não estavam mentindo.
eles levaram o dinheiro que estava na sacolinha de volta e levaram mais dinheiro ainda para poder comprar mais comida. Para poder comprar mais comida. Então todos eles chegaram lá, mostraram o irmão mais novo. José conheceu o irmão mais novo e ficou emocionado, foi chorar escondido. E aí depois ele foi lá, falou para os irmãos que não sabiam que era um José, falou para os irmãos: vocês estavam falando a verdade, então eu vou libertar o irmão de vocês e eu vou dar um banquete para vocês. Eles foram e jantaram com José. José deu um banquete para todo mundo conversando. Ficaram felizes porque eles conseguiram provar que eles não estavam mentindo. Tinham dado mais dinheiro para comprar mais comida. E aí, o José falou para um guarda: você vai guardar um copo meu na sacola desse irmão mais novo. Você vai esconder, porque eu tenho um plano. José teve outro plano. E aí, no outro dia, depois que os irmãos descansaram do banquete, eles estavam indo embora. E aí o José falou pro guarda: vai lá atrás deles e fala que eles roubaram alguma coisa de mim e procura, que vai estar lá. E aí o guarda foi, falou assim: por que vocês fizeram mal se a gente tratou vocês bem? E os irmãos não entenderam nada. E aí o guarda falou: alguém roubou alguma coisa. E eles ficaram todos desesperados. E ele falou: vocês vão ter que mostrar que vocês não roubaram. E José falou assim: se eu achar esse meu copo em alguma sacola, a sacola dessa pessoa, essa pessoa vai virar meu escravo e vai ficar aqui no Egito comigo. E eles ficaram preocupados. E aí ele foi abrindo as sacolas. Uma por uma, abre outra e mais outra, até que na última, onde era a sacola do Benjamim, estava lá o copo que ele disse que roubaram. O copo. E eles pediram desculpa, falaram: não, meu senhor, ele não faria isso. Pega a gente como escravo, não leva o nosso irmão, o nosso pai gosta muito dele, a gente prometeu que ia cuidar dele, o nosso pai não vai aguentar perder mais um filho. E eles contaram que eles tinham perdido outro irmão e que eles estavam arrependidos porque era culpa deles. E eles não queriam perder outro irmão, não queriam fazer coisa ruim de novo, eles queriam cuidar desse irmão. E aí o José ficou emocionado, porque ele percebeu que os irmãos estavam arrependidos. Aí ele mandou todas as pessoas que trabalhavam no palácio embora, só ficaram eles. E aí eles foram e José contou para todo mundo quem ele era. E eles ficaram muito surpresos e felizes, porque o José estava vivo e estava bem. E eles abraçaram José, José chorou, todo mundo chorou, todo mundo ficou feliz porque deu tudo certo, a comida dele estava lá. E aí o José falou: vem morar comigo aqui. E aí eles chamaram o papai deles para ir lá. O papai deles ficou muito feliz porque José estava vivo. Então todos eles foram morar lá no Egito, onde o José foi e cuidou deles. Porque José sabia que Deus tinha feito tudo isso porque Deus estava cuidando do José. Deus estava com José. E o versículo que a gente tem na Bíblia fala assim, ó. Gênesis 39, 2. O Senhor era com José. O Senhor, Deus cuidava de José. E Deus cuida da gente. Deus sempre está com a gente. Apesar dos irmãos de José terem feito coisa ruim para ele, o José sabia que ele tinha que continuar fiel e ele tinha que continuar acreditando que Deus cuidava dele. E Deus cuidou, porque ele também acabou dando a ideia para o faraó da comida e salvou muita gente. Então a gente tem que agradecer o Papai do Céu, mesmo com dificuldade que a gente esteja passando, porque tudo isso a gente sabe que Deus faz na nossa vida para cuidar da gente e para a gente poder ser melhor. Então, vamos agradecer o Papai do Céu de novo, vamos orar para a gente poder colocar no nosso coração que Deus está sempre com a gente, cuidando da gente, tá bom? Papai do Céu, muito obrigado porque o Senhor cuida da gente.
Muito obrigado, porque sabemos que tudo que o Senhor faz na nossa vida tem um propósito e a gente pode confiar, ó Pai, que é sempre o melhor pra gente. Te agradecemos por isso, te agradecemos por essa história, nos faça confiar em Ti e coloque no nosso coração, ó Pai, a Sua palavra para podermos sempre ser confiantes, Senhor. É isso que te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, crianças. A gente acaba por aqui e na próxima a gente se vê de novo, tá bom? Beijos, muitas saudades